Aleluia. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bom dia, igreja. Quem está abençoado aí, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Esse Conexão é uma bênção, né? Como revela dons e talentos. Eu estava lá em casa e aí eu não estou vendo ele aqui. Cadê o Samuel? Não estou vendo. Ah, está ali na mesa de som. Irmãos, o Samuel é filho do nossos irmãos André e a Renata. Irmãos, se revelou um verdadeiro pregador no Conexão. Pastor Eleni chegou em amor, o que é isso? Eu não sabia que o Samuel pregava tanto assim. Uma salva de palmas pela vida do Samuel, gente. Eu estava ali do lado da Dani, sentado ali antes de subir aqui para pregar. E aí a gente estava falando como que o Felipe Botelho, o filho deles, cresceu, né? E ela também ali me comentando, né, como o Samuel foi usado. Irmãos, quando o Samuel chegou nessa igreja, lembra o Samuel? Tímido, quietinho, e ali falando com desenvoltura. O pastor até filmou, eu tenho um vídeo, hein, Samuel? Aleluia. Agora, que preciosidade isso, irmão, sabe, ver nossos filhos desabrochando, falando do amor de Deus, compartilhando do evangelho, tocando, alcançando outros teens, outros jovens. Isso é poderoso demais. Eu quero dizer para você, não é uma perca de tempo trazer seus filhos, não é uma perca de tempo, sabe, trazer eles para as salas. Nós temos no auditório em anexo aqui a ministração para as crianças, de diversas faixas etárias de idade, e também nós temos as salas onde nós ministramos especificamente na linguagem delas, assim também para os teens. Irmãos, é impressionante como essa turma estão passando ali no fundo. Olha lá, vou deixar você olhar. Olha lá, ó, dá para ver pela porta de vidro. Eles estão passando, ó. Tá vendo aí? Irmãos, eles recebem a mensagem na linguagem deles. Vocês não têm ideia do quanto isso faz a diferença. Isso traz identidade, clareza para eles. Eu quero motivar você, traga seu filho, invista. Eu sei que às vezes dá trabalho, mas olha, eu estava pensando, o Isaac tem 8 anos. Ele estuda na escola desde os 4 anos. Eu saía daqui do Jardim Camburi, a escola dele é lá em Bento Ferreira. Todo dia eu ia levar e buscar. Sabe, pelo meu filho eu fazia isso. E por que você não pode fazer no culto de domingo? Sabe, então invista. Faça disso um hábito na sua vida, na vida dele. Isso vai fazer toda a diferença. É a palavra do Senhor quem diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando ela for velha, não se desviará dele. É promessa do Senhor. Quem crê nas promessas do Senhor aqui? Glória a Deus. Então, eu quero estimular você a insistir, a fazer isso. Por exemplo, nas programações do sábado à tarde, dos teens, dos jovens. Hoje à noite, por exemplo, eu vou estar aqui. Eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Cadê meus alunos do CTL? Glória a Deus. Eu vou estar ministrando para a nossa turma online. Eu chego um pouquinho, 10, 15 minutos depois de começar, porque eu estou dando aula online para eles. Mas eu vou estar aqui com a minha família, com o meu chapéu de palha, aleluia. E eu vou estar prestigiando, amém? Cadê os jovens? Vocês têm que arrumar um chapéu de palha para o pastor Jefferson. Entendeu? Amém, meus irmãos? Olha, essa aqui é a sua turma. A nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa família da fé, amém? Então, o seu compromisso, domingo não faz compromisso com ninguém. Seu compromisso é com o Senhor, é o primeiro dia da semana. Amém, meus irmãos? Glória. O domingo é o dia mais cheio para mim, não é porque eu sou pastor, não. Eu posso delegar, irmãos. Eu posso delegar muitas funções minhas e me eximir, mas eu faço questão de estar junto, de estar presente. Inclusive, eu vou pregar sobre isso hoje. Pastor, o senhor vai pregar sobre o quê? Que nós somos verdadeiros servos. E o nosso modelo é de Jesus. É o modelo dele. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Eu gostaria de fazer a leitura do texto antes de discorrer com a minha pregação. E eu preciso da sua atenção agora. Agora não é hora de ir no banheiro, de beber água. Agora é hora de ouvir a palavra, se alimentar da palavra do Senhor.
Vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor fez e separou para ministrar os nossos corações. Que a tua palavra, que é a verdade, Senhor, que liberta os cativos e oprimidos, os religiosos, Senhor, venha nos libertar hoje. Que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, venham receber luz e revelação. Aqueles que já aprenderam sobre o ser servos, venham ter a sua visão ampliada. E aqueles que precisam aprender a servir, Pai, o teu corpo, oh Deus, ao seu próximo, venham aprender hoje, Pai, do que é servir, conforme o modelo que o Senhor viveu e praticou quando esteve, Senhor, nessa terra. Fala conosco, ministra aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. A igreja diga amém. Muito bem, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, vamos ler juntos o final, amou-os até o fim. Repita, amou-os até o fim. Olha para mim, quem ama, ama até o fim, não separa, não abandona, está na luta, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, ama até o fim. Amém, meus irmãos? Esse é o propósito, é o que diz a palavra a respeito do amor. Versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, ele já estava sentado, tá, gente, na mesa para comer, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedro representa aquele discípulo, né, sempre impetuoso, questionador, cheio de argumento, mas aquele foi infeliz no posicionamento dele, ó. E ainda bem que Jesus, como um pai amoroso, né, ele ensina Pedro. Seguindo a leitura, eu estou lendo João capítulo 13, versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Irmão, Jesus aqui é decisivo quanto à questão do discipulado. E eu penso que às vezes é importante nós termos esses certos tipos de posicionamento para que as pessoas acordem. Muita gente vive uma letargia na fé, como, e nunca posiciona. E às vezes precisa de um choque de realidade. Aí você fala: puxa, Pedro tomava cada burdoada. É verdade, irmãos, Pedro era impulsivo, mas Pedro foi um dos discípulos que mais cresceu. E um detalhe, por exemplo, na transfiguração do monte, quem que estava com Jesus? Pedro. Jesus chamava ele para certos momentos especiais. Isso é poderoso, irmãos. Depois que Jesus foi assunto ao céu, quem que Deus usa para pregar para 3.000 converter? Pedro. Depois 5.000, Pedro. Diga Pedro. Pois é, não adianta, se você quiser viver uma fé reprimida, você vai perder grandes oportunidades de desfrutar de grandes experiências com Jesus. Mas vamos seguir aí a leitura, versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Pedro, exagerado, Senhor, me dá logo um banho aqui, tá? Pedro é uma figura, né? Oh, meu Deus, a gente aprende com ele também.
Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Preste atenção, irmãos, quem nasceu de novo não precisa se banhar todo. Pastor, o que significa isso? Nasceu de novo, é nova criatura. Posso ouvir um amém? Mas conforme você vai caminhando e vivendo a sua fé, a Bíblia diz que a sujeira do mundo... Quem gosta de andar de sandália aqui? Você já foi na padaria, no mercadinho perto da sua casa de sandália? Seu pé volta só o pó. E o pó preto. Aí você tem que correr, você entra no chuveiro para lavar os pés, né? Eu lavo no chuveiro com a duchinha higiênica. Eu lavo, chega, faz a lama. Quem já viu isso? Quem já percebeu? Pois é, Jesus está falando disso, assim também é a sua vida espiritual. Por exemplo, nesse momento aqui, eu sou o servo, nesse momento da palavra, e eu com a palavra de Deus estou lavando os seus pés, tirando a sujeira do mundo. Eu posso ouvir um amém? Porque a Bíblia diz que a palavra é como água que nos lava. Alguém já teve essa sensação de sair daqui meio que lavado? Meu Deus, uau, que poderoso! É igual quando você chega do trabalho suado, cansado, desanimado, com fome, você entra debaixo do chuveiro da água gelada. Não, pastor, gelada não dá. Tá bom, água quente, nós estamos no inverno, né? Tudo bem. Aí você toma um banho, você sai do chuveiro renovado, revigorado, pronto para mais um dia de trabalho. Não é verdade, gente? Não é assim? Assim é a sensação da palavra de Deus. E é o que Jesus está falando. Pedro, tu não precisa mais se banhar, não. Mas o teu pé eu preciso lavar. Especificamente no texto aqui, Jesus estava reunido em discipulado com eles. Por isso que a reunião, cadê os discipuladores? Cadê os líderes de célula que reúnem discipulado? Por isso que a reunião de discipulado, cadê os anjos da guarda que fazem a consolidação? Discipulado. Por isso que em discipulado a palavra ela é central. Você precisa ministrar a palavra para os discípulos, para lhe lavar os pés. Eu posso ouvir um amém? Por isso que esse momento da palavra ele é importante, irmãos, é precioso. A palavra tem esse objetivo. Versículo 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Eu o que, gente? Eu sou. Jesus reconhece o seu poder, a sua autoridade. Isso é algo poderoso. Versículo 14, ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Diga uns dos outros. Igreja é uns aos outros. Olha para a cruz. Ela tem uma madeira na vertical e outra na horizontal. Vertical fala do nosso relacionamento com Deus. Perdão, a horizontal fala do nosso relacionamento com Deus. A vertical fala do nosso relacionamento com nossos irmãos. Igreja assim. Estava certo, né? Vocês entenderam, amém? Horizontal com os irmãos, vertical com o Senhor. Tem gente que quer ter relacionamento só com o Senhor. Quer buscar Deus em casa, lendo a sua Bíblia em casa. Isso não funciona. Você vai esfriando, esfriando. Com o passar do tempo você está frio, indiferente às coisas em mover do Espírito. Por quê? Porque a igreja é uns aos outros. Pastor, então, igreja que salva? Não, quem salva é Jesus. Mas onde estão os salvos? Diga, eu estou aqui. Qual o objetivo? Lavar os pés uns dos outros. Amém? E Jesus nos é o modelo, o referencial, irmãos. Para quê? Para nós servirmos uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Vamos ler juntos? O 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O que é bem-aventurado? Sois felizes. Muito felizes. Quem quer ser muito feliz aqui? As pessoas buscam a felicidade em muitas áreas, em muitas coisas, mas aqui a Bíblia diz que você vai ser muito feliz se você praticar o modelo de Jesus, que é servir uns aos outros. Então, nesse texto, em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus, sendo o maior entre todos eles, se coloca como servo. Ele se despe de sua glória, se veste com a toalha, fica de joelho aos pés dos discípulos, que estavam imundos por sinal, e começa a lavar os pés uns dos outros. Que coisa interessante. Eu pedi agora aqui para lavar o seu pé, vai ilustrar um pouco. Mas olha, não vai chegar nem aos pés do que Jesus viveu. Porque os pés dos irmãos estão olhando cada tênis bonito, abençoados, né? Meu Deus, meio, os irmãos estão de meio, uns passam talquinho, né? Para ficar cheiroso, não dá chulé. Mas deixa eu te falar uma coisa, gente. Naquela época, os pés deles eram muito sujos. Porque na rua tinha o esterco do boi, da vaca, do cavalo. Eles pisavam. Alguém já foi na roça aqui? Então você sabe do que eu estou falando. Você mete o pé, não pisei, não pisou, porque está tudo espalhado, já virou pó. Alguém já fez tipo uma bota no seu pé, de barro, de lama? Quem já viveu essa experiência na roça aí? Então você sabe do que eu estou falando. Então estava nessas condições, é nessas condições que estavam os pés dos discípulos. Não igual está o seu bonitinho aí, cheiroso, maravilhoso. Mas tem uns que não está bonitinho, cheiroso, não está fedido, né? Chulé violento. Não tira o sapato, irmão, na igreja. Vai parecer que tem um gato morto aqui dentro, um cachorro morto. Misericórdia, Tem gente que é uma luta com isso, né? Misericórdia. Alguém pode dizer misericórdia? Não estava assim, os pés dos discípulos estavam igual uma bota de barro, de esterco, de uma sujeira de capim, de poeira de roça, gente. E Jesus ajoelhou e lavou os pés deles. Veja que coisa impressionante. E é interessante, irmãos, que os discípulos, eles vivenciam aquela experiência e eles ficam assustados, porque Jesus era o líder, Jesus era o mestre, Jesus estava ali lavando os pés dele. Olha, irmãos, nesse texto nós temos a oportunidade de aprender lições práticas do verdadeiro amor e do serviço. E eu quero aqui destacar algumas delas, para que você aprenda e coloque em prática na sua vida. Começando no versículo 4, eu quero destacar que somente quem realmente ama serve de verdade. Eu vou repetir de novo. A primeira coisa, somente quem realmente ama serve de verdade. Quem não consegue servir, quem não tem encargo para servir, é porque falta amor. Se Deus é amor, Deus é a fonte do amor e serve, o amor, ele é expresso pelo serviço. Olha só que interessante. Mas não é aquele serviço, olha para mim, que você recebe por isso. Não. É o serviço que você serve de coração e faz mais, faz além. E escute, sem querer receber em troca nada. Se faz para o Senhor, porque é do Senhor que você vai receber a herança. Então, meus irmãos, primeiro a palavra nos diz aqui no versículo 4,
que o Senhor amou os discípulos até o fim. E aí vem os lava-pés. O Senhor Jesus serve os irmãos lavando os seus pés. Isso é uma questão de amor. Repita após mim, diga: o lavar os pés ou servir os irmãos é uma questão de amor. Diga: quem ama, serve. Quem ama, não serve. Viu o trocadilho aí? Quem percebeu o trocadilho? Quem ama, serve. Quem não ama, não serve. Isso dá até um Twitter, né? Twitter, mas não um X, né? Quem ama, serve. Quem não ama, não serve. Quando não está servindo é porque falta amor, irmãos. Falta amor no coração. E no original, essa expressão, nesse versículo 4, irmãos, diz que Jesus os amou ao máximo. O Daniel estava ali pulando, eu falei: Daniel, tu não cansa não? Daniel estava comigo lá, ontem servindo ali, e sabe, já estava pulando aqui. Deixa eu te falar uma coisa: quem ama, serve ao máximo. Estava olhando, conversando com o Ederson agora de manhã, o Ederson servindo os irmãos. Cadê a galera de Vila Velha aí? Deixa eu ver, que veio no ônibus. Aleluia, glória a Deus. O Ederson estava me testemunhando que veio dirigindo o ônibus para os irmãos. Alguém pode dar um glória a Deus? Não está ganhando um centavo por isso, mas tem prazer de servir. Pode ter certeza, o Senhor vai te dar a paga, meu irmão. Não só em dinheiro, com certeza também em dinheiro, mas em saúde, em paz, alegria, prosperidade. Você vai receber do Senhor. Na área que você mais precisa, Deus entra com providência, com provisão. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Isso é algo tão poderoso. Então quem ama, ele ama ao máximo, e ele demonstra esse amor servindo. Como que o Senhor demonstrou esse amor? Servindo os discípulos, irmãos, mostrando para eles a importância do servir uns aos outros. Lógico, obviamente eu que sou o maior, estou servindo vocês, o mínimo é vocês se servirem uns aos outros. E especificamente aqui, Jesus nos mostra algo tão difícil, que era o lavar os pés deles. Vocês acham que um não viu o pé do outro? E eles contrataram o cenáculo, alugaram, mas esqueceram do servo para lavar os pés. Mas ninguém se dispôs para lavar um pé do outro. E aí Jesus se levanta, olha para mim, tira a sua roupa principal. Na frente, eles não estão entendendo o que o pastor vai fazer. Por que ele está tirando o seu terno? Por que isso? Para quê? Qual o objetivo? Aí ele tira a roupa dele, se ajoelha, pega a toalha, se cinge dela e começa a lavar os pés. Imagina aqueles dedos, aquelas unhas encravadas, cheias de terra, de lama. Bosta, irmão, desculpa a expressão, esterco de animais. Ninguém vai falar que nojo. Jesus se dispõe a isso. Isso às vezes é o que nós fazemos com irmãos que vêm para cá, visita a sua célula, vem no culto, Gilberto, está destruído. Aí você pega, carrega. Só para me testemunhar, quem já foi carregado aqui nessa igreja? Levanta a mão. Todos. Todos, Gilberto. A gente carrega, vem cá, vai lá, né? Igual o bom samaritano, e lava as feridas, limpa. Tem uns que dão mais trabalho, né, dona Sara? Tem que carregar um tempo mais, né? A Sara está rindo ali, misericórdia. Mas sabe qual é a nossa glória? É ver esses irmãos de pé. Ainda tem luta? Tem. Eu gosto muito daquele cântico. Cadê o Renato? Daquele cântico que diz que nós estamos de pé. Tem luta,
né? Tem luta de todo dia, mas a igreja está de pé, amém, irmãos? A gente não para de servir, nós estamos firmes para avançar para a glória do Senhor. Então o serviço é a expressão do amor ao máximo. Diga, o serviço é a expressão última de amor. Então, se você está numa célula, você não leva um lanche, não tem expressão de amor pelos irmãos. Ou se você leva um bolo de fubá, fubazento, nada contra bolo de fubá, eu como, tá? Mas você leva de qualquer jeito, qualquer lanche para... Olha, irmão, eu trouxe meu lanche. Não. Eu não lidero mais célula, não estou mais frequentando nenhuma célula, porque eu estou cobrindo os discipuladores e eu não tenho mais essa função. Mas, irmãos, quando era o meu lanche, eu fazia o melhor. Eu levava o melhor. Quando a minha esposa não podia fazer, eu ia na padaria, comprava o melhor lanche. Por exemplo, hoje eu sirvo o lanche para os pastores. Eu reúno com os pastores em a minha célula de pastores uma vez por mês. Eu sirvo o lanche na minha célula com eles. Só eu que sirvo, eles não servem não. Porque eles vêm do interior para cá, eu falo, não, eu que vou servir os irmãos. Eu faço melhor. O Gilberto participa, porque ele é o líder da minha igreja aqui. Ele está responsável pelo culto da noite. E aí, ele falou, pastor, o senhor exagerou muito. Eu comprei 15 pães de queijo, 6 pães, um bolo, que mais? Um panetone, queijo, presunto. Irmã, e eu pensei que o pão de queijo era o pequeno, era o grande, irmãos. Mas sobrou. Mas foi bom que foi no dia da reunião dos teens, eu dei para a pastora, os meninos já viram, o teen come, né? Igual um leão. Pois é, comeu tudo lá. Mas preste atenção aqui. Você tem todo dia oportunidade de servir. Faça o melhor. Faça como Jesus, impressione. Faça além. Faça para Deus. Não faça coisa meia boca, não. Tem muita gente que perde o emprego, perde o trabalho porque faz só para constar, faz só por fazer, faz só pelo salário, não fica muito tempo. Mas já viu a pessoa que vai além? Jesus está nos ensinando exatamente isso. A segunda coisa que nós aprendemos com Jesus no servir, irmãos, é o seguinte, que só quem tem segurança sobre si mesmo é um verdadeiro servo. No versículo 3 de João capítulo 13, diz que o Senhor sabia que o Pai tudo lhe confiara nas mãos. Então, quando você se posiciona para servir, parece que você está se humilhando, se colocando abaixo dos outros. Não, irmão, só quem tem conhecimento da sua identidade e sabe quem é realmente é que serve de verdade. Foi exatamente o que Jesus viveu e praticou, quando ele lavou os pés dos discípulos. Para ele, estava claro o quanto ele amava os discípulos, e ele queria expressar isso. A expressão usada aqui, irmãos, nesse versículo no original, diz que os amou ao máximo, inclusive se dispondo em lavar os pés dele. Os pés de cada um deles, e lavou de todos, tá? Lavou dos 12, e inclusive tinham lá que era quem, irmãos? O traidor, Judas. Misericórdia. O fato de Jesus saber quem ele era, não produziu nele arrogância nenhuma. Tem muita gente que ganha posições na sociedade, se torna um doutor, se torna um mestre, e por causa da sua posição, o que ele faz? Ele se exalta, ele se reveste de uma autoridade. Eu tirei meu terno agora ali, né? Eu gosto de vir de terno, irmãos, para expressar, né, autoridade, quem eu sou como pastor. Não posso vir de qualquer jeito, vestido de qualquer forma, mas o fato é que perante Jesus todos nós nos despimos de nossa coroa e somos todos servos. Eu fico muito feliz porque nós temos advogados,
Nós temos pessoas aqui de autoridade, mas que se perdem no meio dos irmãos, no bom sentido, são servos como todos. No encontro com Deus, se é para lavar banheiro, está lavando banheiro. Se for para ministrar a palavra, está ali para ministrar a palavra. Isso é tão bonito. Sabe por quê? Verdadeiramente expressa o que Jesus nos ensinou. A terceira coisa, para servir é preciso se fazer igual aos irmãos. No versículo 4 fala sobre isso. Para nós podermos lavar os pés uns dos outros, irmãos, a primeira condição é o amor. Diga, a primeira condição é o amor. A segunda condição é colocar de lado a nossa glória pessoal. Não, pastor, eu tenho muito dinheiro, eu não vou mais fazer isso. Quem que disse? Jesus era o dono dono do ouro, da prata e do bronze e servia. Nós somos servos uns dos outros. E nesse texto, Jesus, irmãos, ele se despiu da sua vestimenta. Isso fala do que? Ele se despiu de toda a sua glória e se vestiu com uma toalha. Qual é o sentido dessa toalha? Irmãos, fala de humildade. Olha, vou abrir um parêntese aqui, não está no meu esboço não, mas eu quero te ensinar algo. Quanto mais maduro, mais humilde você é. Quanto mais espiritual, quanto mais revelação você tem da palavra, mais humilde você é. É igual com essa questão dos ricos, né? O pobre, ele quer dar uma de rico, né? Parcela o celular de 18 vezes, né? Tem umas maquininhas que aceitam parcelamento de 18 vezes, mas haja juros. Aquele que deixa de ser pobre e passa a ter uma condição, meu Deus do céu, quer aparecer mesmo. O rico, irmãos, ele é rico, mas a pobreza não sai dele. Às vezes fica até avarento, com medo de voltar para a pobreza. Mas sabia que o verdadeiro bilionário, não vou nem falar rico, o verdadeiro bilionário, você vê ele na rua, você não diz que ele é bilionário. Ele não se expõe, ele não se mostra. Ele não precisa disso, porque ele é bilionário. Não sei se vocês conhecem o dono do Facebook, né? Eu fico olhando, o cara se veste com camisa, essas camisas que a gente usa, né, básica, branca ou preta, ele só se veste assim. Tem relógio, não tem cordão, não tem nada. Não se expõe com carros caros. Aí, os que se acham ricos, né, põe lá a foto com carro, com helicóptero, fica se mostrando para te vender produto. Te vender uma imagem que ele não é. Cuidado com essas coisas da internet. Cuidado, irmãos. Sabia que dá para botar a tela de uma televisão, de um computador por detrás, um fundo de praia, um fundo de, por exemplo, me fala uma cidade aí, Nova York, Dubai, aí você põe o fundo na sua tela, aí você fica assim meio de perfil e tira uma foto, vai parecer que você está lá. Alguém já sabia disso? Alguém já percebeu isso? Gente, as pessoas estão sendo enganadas. Cuidado, cuidado com isso, sabe, fuja dessas coisas. O nosso padrão bíblico é o de Jesus, diga humildade. Nós somos também servos uns dos outros, como Ele. É esse o modelo que nós devemos seguir. A quarta característica que nós aprendemos com Jesus aqui do que é um verdadeiro servo, é que o verdadeiro servo, ele nega a sua liberdade para servir. Como assim, pastor? Meus irmãos, somente os escravos se vestem de toalha. Naquela época era assim. E quando Jesus se veste com aquela toalha, sabe o que ele está falando? Ele choca os discípulos, porque ele está se revestindo, irmãos, como um escravo, para servir aqueles homens. Mas só que diferente de um escravo. O escravo era obrigado. Jesus aqui era voluntário. Ele se negando em servir. Então, nesse paradoxo, a liberdade do crente
Meus irmãos, tem por um lado que ele foi liberto do pecado, do diabo, da lei, do mundo, mas voluntariamente ele se coloca como servo dos irmãos em amor. Eu louvo a Deus porque muitos irmãos já entenderam isso no nosso meio. Sabe, as pessoas verdadeiramente, elas vão conhecer Jesus através do amor dele manifesto no nosso meio, através das nossas vidas. Em cada reunião, em cada célula, em cada culto. A quinta coisa, irmãos, o verdadeiro servo, ele toma iniciativa. A pessoa que ganha para fazer alguma coisa, ela vai e tem como limite a esfera de atuação dela, mas o servo, o verdadeiro servo, ele tem iniciativa, ele vai além. Jesus lavou os pés dos discípulos, irmãos. Olha que impressionante, o verdadeiro servo, ele não serve porque ele possui uma baixa autoestima, e ele nem serve apenas, meus irmãos, os que são maiores que ele. Jesus é o modelo e serve todos ali. Não, na célula eu só vou servir a Maria e o João. O Antônio e a Rosa eu não quero porque eu não gosto deles. Não combina. Quem que disse isso? Por que isso? Não há distinção. Inclusive, mas o fulano me traiu. E o que Judas estava fazendo? Traindo Jesus. Metia a mão na bolsa. Judas era o tesoureiro, ele metia a mão na bolsa e botava o dinheiro no bolso dele, que as pessoas davam ofertas no ministério de Jesus. Ele roubava literalmente. Nós devemos servir a todos. Mas pastor, é porque é do Senhor que você vai receber a recompensa. Amém, meus irmãos? Pastor, as pessoas machucam a gente, as pessoas traem a gente, as pessoas mentem para a gente, as pessoas são falsas, elas falam por detrás da gente. É verdade, pessoas fazem tudo isso, mas também pessoas curam a gente, pessoas amam verdadeiramente a gente, pessoas querem verdadeiramente bem a gente, pessoas expressam o amor delas verdadeiramente. Você só tem que saber com quem você está andando, e para saber você tem que caminhar com a pessoa por um tempo. Você só pode ser enganado uma só vez. Ok? Amém? Enganou. Opa, esse aqui não dá. Essa aqui não dá. Pronto. Não, esse aqui pediu perdão, então está perdoado, vai, não peques mais. Vou te dar mais uma chance. Entendeu, irmãos? Nós temos que ser prático. Mas o evangelho é perdão. O evangelho é amor e é servir a todos. Diga a todos. A Bíblia nos mostra aqui sem distinção. E aí o penúltimo, que é o sexto, o verdadeiro servo, ele expõe o orgulho de outro. Como assim? Foi o que aconteceu com Pedro, irmãos. Pedro se recusou, mas Jesus se posicionou com ele. Quem realmente ama, irmãos, vai tratar quem é preciso. Tem uns discípulos aqui que são a florzinha de Jesus. Fácil demais de eu exortar o irmão, de eu falar com o irmão, de eu tratar, mas tem uns que, meu Deus do céu, que luta que é. Que luta que é para você conversar, para você tratar um assunto. Que dificuldade, porque a pessoa é dura, não aceita, fecha o coração. Tem uns que eu apelo, eu falo, irmão, se você não ouvir de mim, você vai ouvir de quem? Eu sou teu pastor. Se você não ouvir de mim, você vai ouvir de quem é que está sobre ti? Teu pai e tua mãe não estão mais. Você já é casado, independente. Quem que vai ouvir? Quem que vai falar na sua? Não vai. Deixa eu falar uma coisa. Sabia que quem recebia mais de Jesus era quem tinha mais o coração aberto, escancarado para ele? Era quem sentava para ouvir? Vou te dar o exemplo, Danilo, do próprio Pedro. Pedro era impulsivo, mas Pedro parava para ouvir. E Pedro desfrutou demais de Jesus, recebeu demais de Jesus, se tornou pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
E aí Pedro deslancha. Pedro vai além. Meu Deus, quantas maravilhas. Só a sombra de Pedro curava, irmãos. Não tem registro, né? Que Jesus curou com sombra. Só a sombra de Pedro curava. Que coisa. Mas aí vem o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, fora da época. Ele não viu Jesus como Pedro viu, em carne e osso. Ele viu Jesus glorificado. Jesus fala para Paulo: quem que tu pensa que tu és, perseguindo a minha igreja? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali a vida de Pedro é mudada, transformada. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo amou muito ao Senhor. E sabe como que Paulo expressou o seu amor? Servindo a igreja, abrindo igreja, servindo os discípulos. Ele ia além, ele ensinava os discípulos. Onde ele pregava, as pessoas aceitavam Jesus e ele ficava lá 1 ano, ensinando 2 anos, para que eles não se perdessem. Nós vamos ter mais um encontro com Deus agora em agosto, e vai ser o último encontro do ano para nós, irmãos, no sítio que está agendado. Depois nós vamos fazer um impacto, vai ser aqui no prédio, sábado e domingo, para quem não gosta de ir em sítio. Nós vamos fazer um impacto aqui, mas encontro com Deus, esse vai ser o último do ano que nós vamos fazer. E nós temos oportunidade de servir essas pessoas, levar o evangelho para elas. Eu estou te mostrando que Jesus é o nosso modelo. O que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos. É tempo de lavar os pés dos discípulos. Pastor, eu estou cansado. Quem suja o pé todo dia aí? Tem discípulo aqui que está com o pé emporcalhado, porque não senta em discipulado para ser lavado. Não vai para a célula, falha a célula. Não lava o pé está calçando uma bota, sabe? Viu aquelas botas de barro no pé? Sabe Deus, o tanto de sujeira me cobre que tem ali. Misericórdia. E pastor, onde que eu resolvo isso? Em discipulado, andando com seu líder de célula, com seu discipulador, com seu pastor, estando junto. Mas tem uns que mesmo com todo esse apelo que eu estou falando, não quebranta, vai ficando deformada. Já viu a pessoa que vai esfriando na fé? Ela vai ficando um negócio esquisito, um negócio feio, irmão. Você olha assim, meu Deus do céu, que coisa esquisita. Mas já viu o que é quebrantado? O que é humilde, o que é aberto, o que ouve, é abençoado. Resplandece a beleza de Cristo. Cheira até bem. O perfume de Cristo exala. Tem uns que são feinhos, né? Parece joelho. Feio. Mas por causa de Cristo fica bonito. Aí você vê irmão feio casado com irmã bonita. Irmão, o que você conseguiu? Foi a unção. Unção e outro não, né? O negócio é ter unção. Né? O negócio é ter unção. Ontem tivemos aqui a maratona conjugal. Cadê os casais? Aleluia, que maratona benção. Irmão, eu estava tão cansado que eu nem postei foto. Nem compartilhei uma foto. Glória, ontem o dia foi puxado. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Cristo te deixa belo. Cristo te deixa bela. E aí, sabe quem que você vai atrair? Quem é de Cristo. Quem é de Cristo atrai quem é de Cristo. Quem é da fé atrai quem é da fé. O apóstolo Paulo, por causa da beleza de Cristo, que ele era feinho, baixinho, um negócio esquisito, ele atraía pessoas maravilhosas, como por exemplo Timóteo. Quem já leu a carta de Paulo a Timóteo? Levanta a mão. Que carta maravilhosa. Ali Paulo fala quem era Timóteo, um jovem
cheio do Espírito, que ouvia o apóstolo Paulo, era ministrado. Olha para mim, você vai ter que escolher alguém para você ouvir. E se eu não quiser ouvir alguém, você vai ouvir alguém. Você está ouvindo alguém na internet. Você está ouvindo alguém na TV, em algum lugar, em podcast, em rádio, você vai ouvir alguém. E por ouvir essa pessoa, você vai se alimentar. E você vai receber do espírito dela. Por isso que tem uns que estão se tornando coisas esquisitas. Irmãos, eu decidi ouvir a Cristo. Nós temos que decidir todo dia ouvir a Cristo. E um detalhe, escolher as nossas fontes. Eu escolhi algumas fontes há 23 anos. A principal delas é o pastor Aloísio, o nosso pastor, o presidente, o nosso mestre. Eu acho muito coerente o que ele prega. E o que ele prega há 23 anos atrás é o que ele ainda prega hoje, é o que eu prego aqui para você, é o que nós ensinamos no cursão, no CTL, não fica mudando, não, para cá agora, não, agora é para ali, não, agora não tem esse negócio não, essa treta toda, essa bagunça que alguns fazem aí, misericórdia. Não, então escolha as suas fontes. Eu compartilhei essa semana, irmãos, o pastor Aloísio, ele criou uma plataforma, tem uns 2, 3 anos, se chama Etos, ali tem todos os cursos dele, tudo, eu sou assinante, muitos irmãos aqui já são assinantes, eu quero estimular você, escolha as suas fontes, lá tem todos os cursos para casais, cursos para família, tudo tem lá, as mensagens de conferência, tudo que o pastor Aloísio fala. Se você está perturbado na mente, ouça a palavra, eu estou te dando acesso a uma das minhas fontes, a principal fonte que eu tenho é o pastor Aloísio. Para você você vai ser impactado. Pastor, eu quero ouvir o senhor. Eu tenho meu canal do YouTube, PR John Richard. Escreve amém aí quem está acompanhando agora online. PR John Richard, deixa o seu like, segue o canal para você receber as novidades. Ouve lá, está lá todas as minhas pregações. Eu estou aqui há 8 anos, tem pregações lá de 8 anos atrás. Você pode ouvir. Pastor, eu prefiro podcast. Spotify, vai lá, tem o Spotify. PR John Richard. Você pode ouvir. Nós temos vários testemunhos de pessoas de todo o Brasil, me manda mensagem, que ouviu, foi ministrado, foi edificado. Você precisa se alimentar da palavra. Eu estava, cadê a Carliane? Estava conversando com a Carliane, pastor, depois que acaba o culto, eu ouço sua palavra 2, 3 vezes. Eu falei, que é isso, irmão? Falou, pastor, para entrar para o negócio. Glória a Deus. E sabe o que é? Só para te motivar, Carliane, o pastor Aloísio nos orienta, irmão, ouve mais vezes. Tem gente que ouve a palavra do pastor Aloísio, Daniel, 5 vezes. 10 vezes, meu irmão, que negócio. É para entrar, para o negócio ser meu. Então, você ouvir de qualquer jeito, se aplique a palavra do Senhor. E por último, só aprendemos a servir pelo exemplo. João 13,14, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O verdadeiro servo, ele só é se ele se tornou um exemplo. Você aprende a servir vendo alguém servindo. Pastor, algum dia eu vou deixar de servir? Nunca. Você pode servir em outras atmosferas. Como eu falei aqui, eu não sirvo mais o lanche numa célula, porque eu não lidero mais uma célula. Eu sirvo um lanche numa célula de pastores. Os pastores têm célula na videira, na vinha. Eu sirvo lanche para eles. Quem está me entendendo? Levanta a mão aqui. Cada um na sua esfera, mas você nunca deixa de servir. E não adianta, irmãos, mandar servir. Nós precisamos dar um passo adiante e servir como exemplo. E eu tenho um prazer de servir os irmãos, servir essa igreja. Para mim, essa é a melhor igreja que tem na face da terra. Não é porque eu sou o pastor dela, não, é porque aqui eu convivo com vocês. Eu sei o nome de cada um, eu sei quem é quem.
E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Tenho um prazer de pastorear cada um de vocês. E tenho a certeza que o pastor Jefferson, que está chegando agora, vai ter a mesma experiência de pastorear o melhor povo da face da terra. Amém, irmãos? Ninguém vai dar um glória a Deus aí não, gente? Fica de pé no seu lugar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que o verdadeiro servo, ele serve no dia a dia, com pequenas ações. Pastor, como é que eu posso me posicionar? Por exemplo, nós temos diversas obras sociais, nós vamos precisar de uma equipe para distribuir essas 30 e poucas cestas básicas, irmãos. Alguém se dispõe aqui a ajudar? Glória a Deus. Então dê o seu nome para o seu discipulador. Nós precisamos de carro para transportar isso, precisamos das pessoas para fazer a entrega. Geralmente a gente faz tudo através da célula. Então fale com o seu líder de célula, fale com o seu discipulador. Fica mais fácil da gente fazer o nosso trabalho. Pastor, mas eu queria mais. Você pode servir como um anfitrião. Quem é anfitrião nessa igreja aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Alguém aqui gostaria de servir como anfitrião? Levanta a mão, abrir a sua casa. Pastor, eu gostaria. Eu aprendi que quem ama serve. Pois é, você pode ser um líder em treinamento. Olha só que poderoso. Ombrear ali, cooperar com o seu líder de célula. Líder de célula sozinho não consegue. Ele não dá conta, é muita coisa para ele. Então ele precisa de uma equipe. Você pode servir o seu vizinho. Tem gente que quer ganhar o vizinho, mas nunca serviu o vizinho. Pastor, meu vizinho é folgado. Jesus ama os folgados também. E uns que batem, né? Ô, você pode me emprestar 1 quilo de açúcar? Não, irmão, eu te dou. Toma, vai. Vai em paz. Um dia eu já precisei, irmão, também. E eu bati na porta de um vizinho meu para pedir açúcar. Eu, como um bom amazonense, eu gosto de suco de cupuaçu, já viu? E tinha acabado o meu suco. Aí eu fui lá e bati na porta dele. Tá aqui, vizinho. Isso faz você ganhar o coração das pessoas servindo. Mas tem gente que não sabe ser servido. Você precisa aprender a ser servido também, porque quando você é servido, o outro ganha um galardão. Tem gente que não sabe ser servido, o orgulho não deixa. Não, eu que estou aqui para dar, não. O Senhor também levanta alguém para te servir. Eu posso ouvir um amém? Enquanto a gente canta um cântico, eu gostaria de fazer um apelo para aqueles que querem renovar os seus votos, servindo ao Senhor, servindo à igreja. Aqueles que precisam viver isso na prática, servir sem distinção de pessoas. Você que está aqui quer servir o Senhor, vem adorando o Senhor. Vamos adorar o Senhor.